E a primeira-dama Janja chegou a Nova York para supostamente acompanhar aí o marido na Assembleia Geral da ONU, completando com isso 145 dias fora do Brasil, desde a posse de Lula em janeiro de 2023. Ao todo, Janja realizou 33 viagens para 35 países. Janja Tour a todo vapor. Daí a imagem, ó, em 2025, ela já esteve em 8 viagens internacionais, somando 42 dias no exterior. Até o momento, Janja ultrapassou o presidente em tempo total de deslocamento, com 21 dias a mais fora do país. Viajou mais que o marido. E a primeira-dama Janja da Silva precisou do quê, Carlo Cauti? Vamos contar essa história para os nossos espectadores. Precisou comprar um novo cinto para o maridão. E onde ela foi? Ela está em Nova York, ela foi em uma loja lá em Nova York, depois que o mandatário abriu lá o armário na embaixada onde ele está durante esses dias nos Estados Unidos e pensou, caramba, eu estou sem um cinto, ó, minha calça vai cair. E aí ela foi comprar esse cinto zerinho. Não é barato não, né? Não foi no outlet, não foi num outlet. Mas não foi nem na Macy's, né? Não foi numa loja normal, porque esse cinto custou a bagatela de $138, que estamos falando de mais ou menos R$800, né? Foi na Macy's, um cinto até, estava dando uma olhada, da Hugo Boss, custa $40, ou seja, é um custo muito menor. A gente está vendo aqui, ó, $140, aliás, é o valor do cinto, multiplica por 5,50 mais ou menos, um pouco menos que hoje está o câmbio, é isso que temos. Mas não é a primeira vez que a Janja apronta uma dessas, porque, primeiramente, não era necessário comprar um cinto tão caro se for apenas uma emergência, né? Mas já em Portugal, já numa outra viagem que o Lula fez em Portugal meses atrás, a Janja comprou, foi às compras também, e comprou uma gravata de Ermenegildo Zegna, que é uma marca, uma grife italiana, custou a bagatela de R$1.093 da época. Estamos vendo aqui a gravata da Ermenegildo Zegna, que foi em 2023, logo após Lula entrar novamente no Palácio do Planalto. Janja já foi às compras, né? Então, custou basicamente quase um salário mínimo da época. A gravata do Lula, ela não contente, decidiu repostar a imagem do maridão nas redes sociais com a nova gravata. Vamos combinar uma coisa também, né, Carlo Cauti? Fazer compra é o forte da primeira-dama Janja da Silva, não é? Olha, acho que mais do que fazer compra é viajar, né? Porque no caso, ela ficou quase mais tempo fora do Brasil do que dentro do Brasil. Contando o número de viagens que ela fez, o número de dias fora do Brasil, ela já ficou 145 dias fora do país, um número impressionante, né, de países também visitados, e muitas vezes, e esta é a parte mais complicada de entender, sem o presidente da República, sendo que a Janja não tem nenhum cargo eletivo, a Janja não tem nenhum cargo de governo, não representa ninguém senão ela própria como esposa do Lula, e mesmo assim ela já participou de eventos em completa solitária, né, em Paris, em Roma, falando sozinha, sem a presença do presidente Lula, mas também ela chegou a viajar antes do Lula para os países que o presidente visitaria para fazer turismo, basicamente, né? Ela chegou, por exemplo, no Japão, na viagem que o Lula fez uma semana antes, quase, da chegada do presidente. Na Rússia também, em maio desse ano, ela foi 4 dias antes, e naquelas ocasiões ela chegou até a fechar o seu Instagram para que ninguém pudesse analisar o que ela estava fazendo, porque ela também, além de viajar, ela gosta de postar, né, de ostentar as suas viagens, né? Ela foi no Bolshoi, no teatro famoso lá, né, em Moscou, visitou, se não me engano, São Petersburgo também, ou seja, foi turistar, né, no avião presidencial. Isso é inaceitável, tanto que o próprio TCU já deu um basta nisso tudo, né? O Tribunal de Contas da União já salientou que a primeira-dama não pode atuar em nome do governo, não pode atuar desta forma, mas aparentemente vai ser complicado convencer Janja que, na verdade, quem foi eleito foi o marido dela e não ela, né? Inclusive, a Janja, houve um período no começo desse ano que ela bloqueou a rede social, travou ali, deixou no modo privado para que ninguém pudesse acompanhar a rede social dela e ver por onde ela
andava. Você se recorda disso? Pois é, exatamente. Isso foi bastante grave porque, primeiramente, no passado, quando, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro chegou não a bloquear a sua rede social, mas a bloquear no Twitter alguns usuários que o xingavam, que ficavam postando, trollavam, né, o seu Twitter, se não me engano foi o STF que proibiu isso, né? O STF proibiu que Bolsonaro bloqueasse alguns usuários, não toda a rede, só alguns usuários, dizendo que não, ele sendo uma personagem pública, ele deveria permitir que todo mundo interagisse com ele. No caso da Janja, a Janja bloqueou, fechou a sua rede social, ninguém podia ver absolutamente nada e um silêncio ensurdecedor por parte do judiciário. Várias representações feitas por deputados, né, federais tentaram mudar essa situação, contestaram o comportamento da Janja e também essas viagens que custaram milhões de reais aos cofres públicos em um momento em que o governo não consegue fechar as contas públicas no azul, e todas foram rechaçadas pelos órgãos de controle, os órgãos superiores. Estamos dando uma olhada aqui, né, tivemos também uma representação da Janja que foi ver um desfile de moda em Paris, né, e o TCU em agosto desse ano arquivou essa representação de uso de dinheiro público para suposta promoção pessoal da primeira-dama, disse que não havia provas. Fotos da Janja na desfile de moda não foram consideradas provas suficientes. É isso que estamos vivendo no Brasil de 2025.